A recorrente é Clínica Santa Mônica Limitada. Então, Ana, pode passar a lei do relatório do voto. Bom, o processo é obrigação acessória, CFL 59, porque a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto, as contribuições de alguns segurados e empregados, competências 1/2005 a 13/2005, e pulou fevereiro de 2005, tá? A DRJ julgou a impugnação improcedente, e a contribuinte apresentou recurso, alegando o cerceamento do direito de defesa, que o valor da multa era desproporcional, e a fiscalização que deveria ter o ônus de comprovar a infração e que havia necessidade de perícia. Esse é o relatório. Em síntese, passo ao voto. Eu rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porque foi até uma alegação bem genérica da contribuinte, e como eu coloco aqui, ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo mediante impugnação, descabe a proposição de nulidade do lançamento por cerceamento de defesa. Do ônus da prova. Aí eu vou pular um pouco aqui, eu faço alguma análise teórica sobre o ônus da prova, mas que aqui haveria o ônus da prova do contribuinte, de demonstrar que não houve a infração, que em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza atos administrativos, dentre eles o lançamento, a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento. E, por fim, em relação ao valor desproporcional da multa e a necessidade de perícia, eu me valido do artigo 57 do RICAF, mas só explicando um pouco, é porque a fiscalização, a DRJ constatou que, em relação ao relato de que ela não recolheu todas as contribuições, que algumas tinham sido recolhidas. Mas, de qualquer jeito, a multa permanece, porque a multa é uma só, independente do número de infração. Então, é por isso que a contribuinte alega que o valor seria desproporcional, porque verificou-se que não houve todas aquelas infrações, mas, havendo uma, a multa permanece com igual valor. E também com relação à necessidade de perícia, o contribuinte não trouxe nenhuma alegação nova em sede recursal, então eu transcrevi aqui o voto da DRJ, me valendo dele como razão de decidir. Diante do exposto, eu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, então, colegas, em relação ao item 471 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge da relatora? Também não. Eu também acompanho a relatora, então, em relação ao item 471, ficou assim: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Rafael, você está fazendo a gravação? Você deu início à gravação, né? Não? Então pode fazer. Eu quando começou, também não tinha lembrado de fazer a gravação, mas peguei metade do voto mas pode fazer, tá? Pode fazer a gravação. É bom fazer a partir de agora. A gravação é iniciada. Tá jóia, então. A gente tem que tomar bastante cuidado. Alguém precisa lembrar, gente. Eu também tinha esquecido, sabe? Eu não te avisei, esqueci de começar. Mas na metade do voto da relatora eu coloquei a gravação e consegui pegar uma boa... O voto inteiro, praticamente, dela eu peguei e a conclusão. Mas se tudo der certo, a Janaíne fez a gravação lá e deu certo. Fiz desde o início, presidente, não se preocupe. Ok, obrigado. Colegas, agora vamos passar para o item 472 da pauta do conselheiro Márcio. A recorrente é Multiglass Vidraçaria Limitada, EPP. Márcio, pode passar então a fazer a leitura do relatório de voto. Presidente, houve lavratura de NFLD devida sobre remunerações pagas a segurados empregados, valores devidos a terceiros não recolhidos à Seguridade Social. O contribuinte, nas razões recursais, ele repisa a mesma argumentação em relação à inaplicabilidade da taxa Selic, conseguindo ter feito, após a fiscalização, depósitos espontâneos,
Ratifica não haver indicação no relatório fiscal de ser optante do Simples desde sua constituição, digo, do lançamento, tornado aquele impróprio e com valores inaplicáveis. Desde a Constituição. Destaca a ausência dos relatórios citados. Sobre a inaplicabilidade da taxa de juros Selic, eu invoco a súmula CARF número 4, consolidou esse entendimento administrativamente, também com base no RESP 175 de São Paulo, do STJ, que foi decidido na sistemática de recurso repetitivo. E de plano, com efeito, é legítimo e legal a incidência da taxa de juros Selic. Com relação aos recolhimentos, após a conclusão do procedimento de fiscalização, lembre-se que o contribuinte falou que os recolhimentos tinham sido espontâneos. Na verdade, o conceito de espontaneidade do direito tributário é diferente do conceito de espontaneidade da vida. A espontaneidade no direito tributário ele exige que sejam recolhimentos feitos antes do início do procedimento de fiscalização. Portanto, eu falo que o processamento cabe à unidade preparadora da Receita Federal do Brasil, que jurisdiciona o domicílio tributário do recorrente, apta a apropriar os pagamentos ao débito constituído pelo lançamento, não havendo que se mencionar nulidade da autuação. Ultrossim não há recolhimento, não há recolhimento espontâneo quando este ocorre após o início do procedimento administrativo. Traga aqui a colação o parágrafo único do artigo 138. Com relação à opção pelo Simples, presidente, é bom informar que houve uma conversão em diligência nesse voto, que retificou o lançamento originalmente feito, justamente para incluir esta informação, este dado importante na Constituição do Crédito Tributário, que não havia sido incluído na Constituição original. Então, como eu falo, a retificação do descritor do levantamento e da base de cálculo do lançamento após a autoridade lançadora identificar ser o contribuinte optante do Simples e a ausência dos relatórios citados não inquina o procedimento de fiscalização. Houve essa resolução número 1428 de 2007, converteu o julgamento de diligência e reabriu o prazo. E essa parte aqui que é importante foi a reabertura do prazo para o manifestante manifestar-se em honrar os princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. A gente pode ver aqui, então, lendo esse excerto, que a defendente é optante do Simples desde 2002, como comprova essa tela de consulta, portanto, realmente houve um lapso desta fiscalização não citar tal situação no relatório fiscal, e deixa ainda constar em seu item 1 que as contribuições são da parte dos segurados e da empresa devidas ao FPAS e a terceiros. Ele botou uma crase aqui, não fui eu. Trata-se, na verdade, de lançamento de contribuições somente da parte dos segurados, devidas ao FPAS. Quanto aos valores lançados no DAD, estão corretos, bem como os demais itens do relatório fiscal e anexos da NFLD, principalmente no que se refere aos fundamentos legais do débito. O item 1.3, quanto à ausência dos relatórios a seguir, temos a esclarecer, quanto a estes dois, que nenhum documento de arrecadação foi utilizado neste levantamento, como fica implícito no item 3 do relatório fiscal acima transcrito. E ora explicitamos. Em algumas das competências, a defendente havia declarado em GFIP valores inferiores aos declarados em RAIS. E nas competências de 2002 e 2003 do 13º salário, não declarou valor algum. Foi lavrada, então, a NFLD citada com os valores confessados pela empresa em GFIP. Separadamente, a uma para aplicar-se a redução da multa de 50% e a duas para que a contribuição do segurado ali declarada e não paga fosse objeto da represtação fiscal para fins penais. Os poucos recolhimentos efetuados pela empresa nessas competências foram abatidos nessa NFLD, que teve por base a GFIP. Assim sendo, o lançamento em tela refere-se a contribuições incidentes sobre a diferença entre os valores declarados na RAIS e na GFIP. Como consta no item 3 do relatório fiscal, o DAD tem demonstrado a contribuição devida apurada com a base RAIS, com a subtração como créditos considerados diversos dos valores lançados na NFLD base GFIP. Cabe ressaltar que, embora na fase de levantamento seja formada na digitação de documentos aprestados o tipo de documento NFLD e respectivo número da BICAD, o sistema SAFIS transporta para o DAD como créditos considerados diversos. Quanto à RL, relatório de lançamento, os valores da remuneração constante no RAIS estão elencados mês a mês também no DAD. Portanto, não houve omissão e precisão na descrição do levantamento. Está claro no relatório fiscal que o mesmo foi embasado na RAIS, a fundamentação legal está correta, bem como os demais anexos da NFLD. A simples omissão no relatório fiscal de que a empresa era optante do Simples não prejudicou a sua defesa, pois essa situação é de pleno conhecimento da defendente. E conforme DAD, na forma do benefício legal, o lançamento não contempla contribuições da parte empresarial para terceiros, apenas contribuições da parte dos segurados, constando ainda discriminado no DAD, mês a mês, a base de cálculo consoante na RAIS,
a aplicação da alíquota mínima de 8% e a resultante contribuição devida. Inclusive, eu retifico o relatório que eu trouxe, porque o relatório que eu trouxe, eu aproveitei o relatório da DRJ, que ele constata que houve mesmo a informação incorreta de que não houve lançamento contra patronal e terceiros, que seria incluído dentro do Simples, mas houve apenas o lançamento da parte dos segurados. E aí é o que eu falo, à luz da linha H do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9.317, a opção pelo Simples não exclui a observância da legislação aplicável às demais pessoas jurídicas relativas à contribuição à Seguridade Social dos segurados, tendo a fiscalização destacado que houve lançamento apenas desta parcela, não da cota patronal e referente a terceiros. Por esse prisma, também procedente lançamento. Nesses termos, presidente, voto por negar, voto conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento. Acabou que houve uma confusão, né, no meio de campo no lançamento original e depois foi retificado o lançamento pela diligência fiscal. Houve o ateste de que houve lançamento só da contribuição dos segurados. Houve ateste da dispensabilidade dos relatórios citados, o RADA, o RL, e que nenhum deles havia infirmado a legítima defesa, a ampla defesa e o contraditório do contribuinte. Nesses termos, como o contribuinte alega, são apenas matérias preliminares, são apenas matérias que maculariam o lançamento de vício formal ou material, nesse caso. Ok. Colegas, em relação ao item 472 da pauta, o conselheiro relator encaminha por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto, em relação ao processo? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Também não divirjo. Então, em relação ao item 472 da pauta, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos passar a mais um item de relatoria do conselheiro Márcio, é o item 473 da pauta. O contribuinte é Luiz Eduardo Clemente Filho, Limpeza ME. É uma pessoa jurídica, na verdade, né? Luiz Eduardo Clemente Filho, Limpeza ME. É uma pessoa jurídica. Então tá, Márcio, pode passar a leitura do relatório e do voto. Tudo bem, presidente. Trata-se, então, de constituição de obrigação acessória fundamentada no CFL 68. Então, como de praxe, nós procedemos. O 68 é um processo acessório ao principal. Eu pesquisei dentro do e-processo, o processo principal dele. Na verdade, eu descobri as folhas 6 no meu processo, que os valores, como está ratificado no relatório fiscal, os valores das contribuições não declaradas foram recolhidos no curso da ação fiscal. Então, houve apenas recolhimento efetivo nesse caso, que fundamentou o lançamento da obrigação acessória. Ele pede apenas a relevação da multa. Ele invade apenas, o tópico dele é apenas a relevação da multa. Ele informa ter transmitido as GFIPs das competências não corrigidas, os comprovantes de pagamento correspondentes. A relevação da multa, vejamos, já no voto, deve ser negado o pedido de relevação da multa exigida, pois à época da autuação estava em vigor o parágrafo 1º do artigo 291. Qual foi a mudança que teve na legislativa nesse item? Inicialmente a gente poderia relevar a qualquer fase do processo, depois houve essa retificação com o decreto 6032 de 2007, que admitiu apenas a relevação dentro do prazo de impugnação. Com efeito, um dos requisitos para a concessão deste benefício fiscal, que deve ser interpretado literalmente por força do artigo 111 do CTN, é o requerimento dentro do prazo de impugnação, tendo sido providenciada a alegada correção das competências 6 e 13 apenas no prazo de recurso voluntário. Perceba que a redação original do dispositivo permitia a interpretação extensiva que autorizaria a relevação da multa em caso de correção de falha da falta dentro do prazo de defesa. Com a modificação do dispositivo a partir de 1º de fevereiro de 2007, tendo o lançamento sido aperfeiçoado em março de 2008, entende ser inadmissível a correção da falta fora do prazo de impugnação para fins de gozo do benefício fiscal da relevação da multa. Eu trago julgamentos da Câmara Superior e um julgamento também daqui da nossa sessão. Só para frisar que ele efetua a correção na impugnação, mas como bem constata a DRJ, não houve correção integral
nas competências de 9 e 13, ou seja, setembro e 13º salário, que ele faz apenas agora. Aqui eu botei 6, né, 6 e 13. Enfim, ou é setembro ou é julho, eu vou confirmar isso direitinho vendo o voto. Mas não houve, na impugnação, a correção de 2 competências. E aí ele vai fazer agora no recurso voluntário e é completamente intempestiva essa correção agora, à luz da legislação citada. É como voto, presidente, negar provimento ao pedido de relevação da multa. Ok, Márcio. Em relação ao item 473 da pauta, o conselheiro relator encaminha por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do relator? Não. Eu também não diverjo. Então, em relação ao item 473 da pauta, ficará assim. Só interrompendo, só colando aqui a tela, só para mostrar o julgamento da DRJ, é setembro, tá bom? Vou só fazer a retificação aqui no acordo, não foi junho, foi setembro. Ele não houve a correção da falha em setembro e 13º salário. Está aí na tela de vocês. Ok. Então tá. Então, em relação ao item 473 da pauta, o conselheiro relator encaminha por negar provimento ao recurso voluntário. Eu já perguntei, ninguém tem interesse de se manifestar em relação ao voto ou em relação ao processo e também ninguém diverge do relator. Então ficou assim a decisão. Em relação ao item 473, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, colegas, vamos passar para o item 474 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O item 474 é da recorrente BTC Elter Tech com comércio, acho, comercial de peças limitada, alguma coisa assim. Ana, então pode passar a leitura do relatório e do voto. Pronto. Dani, o Gregório me chamou a atenção que vocês estão me ouvindo? Tá. Aquele processo que a gente julgou intempestivo, que ele tem um carimbo do SEDEX que teria sido enviado com o protocolo. E o carimbo do SEDEX, ele é tempestivo. Então, que esse recurso seria tempestivo, porque a gente pode considerar, né, esse carimbo que está no SEDEX. Deni, libera teu microfone. Foi. Qual que é o item da pauta, colegas? 468. Tá. Deixa eu abrir aqui. Processo. Esse carimbo que está aqui, que você colocou, então é o carimbo que foi apostado no recurso quando a Receita, a unidade de origem, recebeu do correio, acho que o recurso, né? Recebeu do correio e apostou o carimbo, então. Porque ele pôs... Posso falar? Pode falar. No recurso tem 2 carimbos, na verdade, um com a data do dia 20 e outro com a data do dia 19, ela até chamou essa atenção. Mas seja um, seja outro, 20 ou 19 estaria intempestivo da mesma forma. E esse recurso que tem esses 2 carimbos, você vê que é um recurso ainda com papel timbrado, inclusive, do escritório que apresentou o recurso, né? Tem lá papel timbrado do escritório. Aí você vai avançando... É no envelope, então. Não, aí você vai avançando as páginas do processo, aí aparece uma cópia do recurso voluntário, como se fosse a contrafé do advogado, né? Em papel simples, inclusive, não é papel timbrado.
mas aparece lá a cópia. Quem trabalha no escritório sabe muito como funciona. Você vai apresentar o principal do processo, você apresenta o papel timbrado, a cópia do escritório normalmente é papel simples, e é um carimbo de cópia, inclusive. Depois desse recurso voluntário, que seria a cópia do escritório, já vem um extrato do processo, uma tela de status do processo, e depois dessa tela, tem a tela do envelope timbrado, com carimbo do correio de 14 de dezembro, como se o recurso voluntário tivesse sido apresentado pelos correios, entendeu? Tivesse sido postado. Eu posso até compartilhar a tela aqui, eu estou com ele aberto, inclusive. Eu estou abrindo aqui o processo. Tá vendo? É folha 137 do e-processo. Agora, nesse caso, confirmando, vale essa data para a questão de tempestividade. Agora, a Ana, ela, como estava muito evidente que era intempestiva, ela certamente não está com o voto análogo do voto. Então, nesse caso, para a gente não atrapalhar o andamento, não seria o caso de embargar, a gente voltar por uma omissão, como foi visto? Francisco, eu posso, porque eu cheguei a analisar, é uma obrigação acessória, que ele diz que ele não apresentou os documentos, e ele diz que ele não apresentou porque os documentos estavam em outra cidade e ele não teve tempo. E aí ele apresenta depois. Só que nesse caso, mesmo que ele tenha apresentado depois, ele deixou de apresentar no momento que a fiscalização solicitou. Então, de qualquer forma, eu manteria por negar provimento, porque ele não cumpriu com a apresentação dos documentos na data que a fiscalização solicitou, ainda que ele tenha apresentado posteriormente. Entendi. Você teria como votar? Teria condição de apresentar o voto? Sim. Sim. Beleza, tranquilo. Tá. Microfone. Ana, essa página que o Gregório falou aqui é essa página do SEDEX, isso? Isso. A delegacia, aí tem um carimbo do dia 14 de dezembro, isso? Porque logo depois eles têm um despacho da Receita dizendo que o recurso é intempestivo. Mas a gente não está vinculado também, né, a esse... eu não sei, ficou meio confusa a informação do envelope e as datas, e ele não trouxe a preliminar de tempestividade. E a própria unidade de origem tinha colocado que o recurso era intempestivo. 20 de dezembro. Agora, vale a data da postagem, né? Vale a data da postagem. E essa data de postagem é do recurso. Esse documento aqui é do recurso. Essa capa aqui é do recurso. Não se sabe, né? Você não pode afirmar com 100% de certeza. É um forte indício. É um envelope timbrado do mesmo escritório que apresentou o recurso voluntário, dirigido à unidade de origem lá, né? Nesse que está da página 138, tem aqui relação de conteúdo. Aí está cortado, mas o finalzinho do processo 2006-40 seria ele. Mas é um forte indício, né? De fato. Mas uma certeza absoluta que isso que se refere. E quem escaneou e botou isso no processo foi a própria unidade, né? A unidade que recebeu. O fato de ter o carimbo e ter intempestivo
Pode ser erro da unidade, que não percebeu a questão da data da postagem. Quem recebeu, tirou do envelope, botou o carimbo que estava como se estivesse recebendo naquela hora, né? Mas é esse o procedimento, Francisco. O CEDEX nunca chega no mesmo dia, necessariamente, e geralmente é entregue num protocolo, e esse protocolo repassa geralmente para a projeção da arrecadação. A arrecadação coloca, aí os carimbos vão sendo apostados à medida que vai passando pelas sessões. Eu acho que aí a dúvida razoável a favor do contribuinte, sabe? Eu acho que seria o caso de se conhecer. Todos os que vêm assim para o envelope, todos vêm assim para a salário do envelope e alguns sequer vêm a descrição do conteúdo. Mas isso nunca impediu de se conhecer, não, né? Até para se afastar que não é tempestivo, você tinha que descaracterizar esse envelope aí, que não é desse documento. Isso. Teria que provar que não é o ponto de partida. Assim, inclusive para evitar ação judicial, sabe? Porque com certeza ele vai demandar isso judicialmente. Nós tivemos casos recentes na turma e acabou acabou sendo obrigado a julgar. O processo voltou com mandado de segurança. E aí a dúvida ali é bastante razoável a favor do contribuinte. Como tem um envelope e tem esse despacho de intempestividade, uma outra alternativa seria retornar para a unidade para ela se manifestar sobre essa intempestividade, né? Confirmar a intempestividade, porque já que tem aquele envelope ali. Se aquele envelope, que documento é aquele envelope, se não é porque aquele documento é do recurso. Né? Acredito que seja tumulto processual desnecessário. Eu conheço a tempestividade e como a Ana está negando no mérito, ou aceitando o mérito, eu acho tumulto desnecessário mandar para a unidade de origem, ela já tem uma posição firmada, a tempestividade já está caracterizada de uma maneira acima de qualquer suspeita dentro do processo, com comprovante de postagem do SEDEX, não vejo necessidade alguma. Também não. A dúvida normalmente a gente já julgou ele, a gente pode fazer um embargo para poder, entendeu? Ou necessariamente teria que embargar e trazer de novo em outra sessão. É porque foi proclamado o resultado. Foi proclamado, exatamente. Tudo bem que ela tem condições de votar, mas a pergunta é, a gente pode votar? Colegas, eu vou pedir um intervalo de uns 5 minutinhos. Eu estou com um problema aqui em casa que é meio urgentinho. Posso pedir um intervalo de uns 5 minutinhos? Janaíne,